Fala, bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje aí um pouco mais de Lewis Hamilton, Nelson Piquet, Fórmula 1 e suas notas de repúdio e tudo mais, esse assunto aí que está repercutindo nas redes sociais. Ontem eu já fiz um vídeo aí falando um pouco sobre o Nelson Piquet e eu falei, olha, não vou entrar no mérito aqui da fala dele e eu vou explicar por que eu decidi vir aqui falar isso hoje. Mas antes de começar a falar sobre o assunto do vídeo, só um recadinho, prometo que é rapidinho. Para vocês se lembrarem que nesta quinta-feira, depois de amanhã, dia 30 de junho, a partir das 8 horas, eu vou fazer uma live aqui testando os conhecimentos de vocês sobre Fórmula 1. Então eu vou fazer perguntas para a galera do chat e aqueles que no final da live responder mais perguntas certas, né, claro, vai ter ali as regras de pontuação, vai ganhar uma camiseta da loja do Botequim GP, vai poder escolher a camiseta que quiser da loja do Botequim GP, vai receber a camiseta na sua casa. Então, quinta-feira, 8 da noite, quinta-feira agora, dia 30 de junho, às 8 da noite, se liguem aqui no Botequim GP, que vai ter essa live aí, e você pode aí ganhar uma camiseta aí, dependendo das suas respostas. Ok? Recado dado, vamos falar sobre o assunto do vídeo. Bom, ontem eu fiz um vídeo comentando comentários, e teve um comentário sobre, né, a questão do tratamento da imprensa em relação à carreira do Nelson Piquet, e eu falei, dentre outras coisas, da questão, né, do que o Piquet nunca foi muito assim com a imprensa, daí entrei na questão do posicionamento político hoje do Nelson Piquet, que faz com que muitas pessoas, né, o tratem de forma que eu acredito que não o tratariam se ele defendesse um outro lado político. E aí eu falei, olha, eu não vou entrar no mérito aqui do que ele falou, tal, da entrevista dele, já tinha repercutido isso, mas ainda há pouco. E até teve gente aqui no comentário que falou, pô, eu fiquei decepcionado que você não falou sobre isso. Primeiramente, assim, ó, eu queria primeiro agradecer a todos vocês que comentaram no vídeo de ontem, porque só tive comentários aqui respeitosos e educados, mesmo aqueles que tinham uma crítica, fizeram de forma respeitosa e educada, como tem que ser. Então, eu queria agradecer muito vocês por isso. E por que eu não falei nada sobre isso ontem? Porque eu falei assim, eu preciso pensar para falar sobre isso, para refletir sobre toda essa situação, esperar para ver se o Lewis Hamilton ia falar alguma coisa, esperar para ver se a Fórmula 1 ia falar alguma coisa, esperar para ver se o próprio Nelson Piquet ia falar alguma coisa, e principalmente ver o que acontecia ali na esgotosfera do Twitter, né, onde todo mundo é perfeito. E aí eu vou falar a minha opinião sobre isso. Eu nasci em 1983. Eu sou de uma geração que cresceu assistindo Trapalhões, Chico Anísio, Cacete e Planeta, entre tantas outras coisas, em que fazer piadas, usavam alguns determinados termos, eram comuns, e a gente ria disso, e a gente não parava para pensar sobre isso. Ontem mesmo, no vídeo que eu fiz ontem, eu comentei aqui de dois termos que eu usei aqui, né, inconscientemente em lives, e que na hora eu me liguei e falei, pô galera, não, esse termo não se usa mais, desculpa, foi mal aí e tal. Só que nós estamos no mundo, nós estamos em 2022. Eu acho que às vezes alguma pessoa pode de fato usar algum termo inconsciente que nunca parou para pensar sobre isso. Eu acho que isso pode acontecer. Ok, pode. Só que eu acho que tem algumas coisas que eu acho que não foi o caso do Piquet. E eu vou mostrar primeiramente um vídeo que foi feito em 2020, uma entrevista que ele deu pro podcast do Filho do Zico, e que ele, comentando lá sobre a treta dele com Ayrton Senna, ele vai mencionar um jornalista lá, tal, amigo dele, e ele fala isso aqui. E um jornalista, hoje não pode nem se falar, né? Naquele tempo a gente chamava o cara, ô, negão, era um jornalista de cor, que era muito meu amigo, assim, toda vez que eu vim para o Brasil, ele falou, pô, você leu, e aí em 87, quando eu ganhei o campeonato, o Senna, que dava entrevista todo dia, toda semana, ele sumiu e voltou nos testes, isso de outubro até os testes de final de janeiro, no Rio de Janeiro. E aí
esse moreno, que era jornalista do Jornal do Brasil, ele falou: você leu a matéria que eu escrevi? Bom, então vocês viram que ele, ou seja, ele já tem a noção, olha, não posso mais falar isso. Realmente não pode mais falar isso. Não pode mais falar isso porque, como eu falei, o mundo mudou, as coisas mudaram. Alguns termos que você usava antigamente, você não pode mais usar hoje, porque, enfim, né, para-se para pensar no que trouxe o que originou o uso de termo A, B ou C, X, Y, Z. É claro, tem muita coisa que é exagero, tem muita coisa que as pessoas se ofendem por coisas que, ao meu ver, não deveriam se ofender, mas não é esse caso. Né? Se você reparar a entrevista do Nelson Piquet, uma entrevista do Nelson Piquet de mais de 3 horas, que infelizmente eu não consegui ver, porque o vídeo foi excluído, foi tirado do ar, era um vídeo do jornalista Ricardo Oliveira, uma entrevista do jornalista Ricardo Oliveira, do canal que tinha pouco mais de 1.000 inscritos, só tinha esse vídeo no canal como publicação e que foi excluído, não sei porquê, deveria ter deixado lá para as pessoas assistirem, tirarem suas próprias conclusões, mas tem um trecho que eu também gostaria de colocar aqui para vocês ouvirem. O que eu acho dos acidentes é o seguinte, que o Prost provocou, com certeza, mas foi um acidente de gentleman. Ele encostou a roda ali e ninguém morria. O outro não. O outro foi para vida ou morte. Isso não tem nada mais importante do que a nossa vida, cara. Você acha que esse acidente que o Verstappen teve com o Hamilton foi meio parecido esse que teve acho que foi na Inglaterra? Em Silverstone? É. Não, o Neguinho meteu o carro e deixou. Mas foi o que o Senna fez. Não, o Senna não fez isso. O Senna saiu reto. Você acha que ele não faria aquela curva? Ele? É. Nunca. Entendi. Não, ele foi para assim, aqui eu arranco ele de qualquer maneira. O Neguinho deixou o carro. E é uma curva. É porque você não conhece a curva, é uma curva muito de alta, não tem jeito de passar 2 carros. E não tem jeito de você botar o carro do lado. Entendi. Neguinho fez de sacanagem. Ele fez sacanagem. Sabe? Agora, sorte que só o outro que se fudeu. Bom, se vocês repararem, né, o Nelson Piquet, quando ele vai falar dos acidentes, você vê que, eu acho assim, eu sempre fui fã do Nelson Piquet, né, não só pela parte do piloto, mas também sempre gostei dessa parte, o Piquet é um cara que fala o que pensa, tá? Eu sempre gostei disso, sempre o admirei por isso, ser um cara que fala o que pensa, que não tem muito filtro e tal, eu gosto de pessoas assim. Só que tem um limite. Eu acho que, se vocês repararem, ele também não citou o nome do Senna no começo, quando ele foi se referir ao Senna. Ele falou o outro lá também não foi diferente, ele falou, o Prost fez isso, mas o outro lá não fez. Então ele também citou o Senna como o outro lá, e aí ele quis também, por uma grande bobeira, né, dessa rivalidade, chega até a ser infantil, de alimentar essa rivalidade, de ficar dando umas alfinetadinhas assim, e cara, às vezes é legal, é engraçado, legal, né, cutucou, mas eu acho que, sei lá, já deu um pouco isso, né, de ficar cutucando toda hora, enfim, já passou, o cara já tá morto há 30 anos, e aí acho que ele quis também, para não falar, né, o nome do Lewis Hamilton, até pela proximidade do Hamilton com Ayrton Senna e tudo mais, né, esse rival do Verstappen que é genro dele, ele foi lá e usou o infeliz termo que ele usou, e aí, enfim, eu acho que não tem como defender. Eu acho que em 2022, por mais aquilo que eu falei lá atrás, não, às vezes o cara não tem consciência, cara, não pode, é errado, não tem justificativa para defender isso. Eu falei, eu sou muito fã do Nelson Piquet como piloto, gostava, né, do Nelson Piquet no sentido das coisas que ele fala, do jeitão dele, mas nessa ele errou, e ele errou feio, errou muito feio. Não devia dizer isso, porque uma coisa é você... eu vi muita gente falando, olha, lá, o neguinho da Beija-Flor, o Nego Di. Cara,
O neguinho da Beija-Flor, ele usa o nome neguinho porque ele quer, ou seja, ele permite que você chame ele de neguinho da Beija-Flor, assim como o Nego Di também, fala, não, pode, né? Assim como se você tem um amigo que te permite chamar de qualquer apelido, ok. Mas isso é o seu amigo, uma pessoa próxima. Você não vai chegar num cara desconhecido e chamar ele de um apelido que ele não gosta, ou usar um termo que possa ser ofensivo para ele. Você jamais vai fazer isso. E você tem consciência disso, você não vai fazer isso. Então, Nelson Piquet errou e errou feio. E aqui, eu queria dizer o seguinte, agora, vou indo para a parte do Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, que já sofreu racismo na Fórmula 1, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Racismo na Fórmula 1. O Lewis Hamilton, que eu mais uma vez, se comportou de forma gigante, elegante. Né? O Lewis Hamilton poderia muito bem, enfim, usar toda a influência dele, usar toda algo que foi contra ele, né? Dessa vez foi algo contra ele, direcionado a ele, e ele foi absolutamente elegante, no sentido de dizer, olha, não é só um termo, as coisas, esse pensamento arcaico não cabe mais hoje, é preciso reinventar, é preciso evoluir, é preciso que as pessoas tenham, repensar, redefinir, né, as coisas. E é exatamente isso. O que precisa ser feito mais do que simplesmente ir lá e xingar as pessoas, é preciso mudar o conceito, ter consciência das pessoas. Eu acho, honestamente, que o Lewis Hamilton deveria processar o Nelson Piquet. De verdade, eu acho que ele deveria processar o Nelson Piquet para que ele pelo menos pense. O Nelson Piquet, por mais que já seja quase septagenário, não sei agora qual a idade do Piquet, e que talvez até para o Piquet ele fala, não, cara, não falei isso na maldade, não falei isso com o intuito de não sei o quê, né, a justificativa que ele pode dar, mas eu acho que ele deveria, que o Lewis Hamilton deveria, agora que foi uma coisa direcionada a ele, deveria processar, fazer o Piquet sentar ir perante a justiça, se justificar. Porque eu acho que só assim que talvez dê um estalo e fale, poxa, realmente, eu não posso mais falar esse tipo de coisa. Eu sou o Nelson Piquet, eu sou um cara tricampeão do mundo, eu sou um cara que tenho fãs, eu sou um cara que tenho voz, eu sou um cara que tenho, enfim, que o que eu falo repercute. E por mais que, sei lá, talvez ele não tenha tido a intenção de ofender, eu não sei, eu não vou aqui falar, talvez ele tenha mesmo a intenção, aí só ele que vai poder responder, mas eu acho que ele precisaria realmente sentir, né, a questão. Eu acho que ele mesmo já falou, eu tô cagando pro que ligam de mim. O jornalismo, a imprensa, todo mundo ali falando um monte de coisa, não vai ligar. Eu acho, de verdade, que o Hamilton deveria, sei lá, eu não sei, né, como é que era o cara em inglês, com alguém brasileiro, juridicamente, como é que seria isso, mas eu acho que deveria. Eu acho que deveria, só para dar aquele estalo, cara, realmente, eu falei uma merda aqui. E se ligar, porque às vezes é só assim que a pessoa talvez possa refletir, ou às vezes nem assim a pessoa reflita, mas eu acho que deveria acontecer. Eu acho que o Lewis Hamilton é um cara que mais uma vez mostrou ser um cara gigante, além do que é dentro da pista, fora da pista também, por ser um cara, como eu falei aqui no final do ano passado, que elogiei, né, como o Hamilton se comportou, mesmo depois de tudo que aconteceu em Abu Dhabi 2021, e de novo, como ele se comporta perante isso, onde ele, mais uma vez, o nome dele mais uma vez está envolvido em uma coisa que envolve racismo. E aí a gente viu Fórmula 1, a gente viu equipes, a gente viu um monte de gente dando aí notinhas de repúdio. E aí eu pergunto para você, Fórmula 1, eu já falei sobre isso ano passado, falei aqui, tem até um corte, até vou deixar no card aqui. E aí, Fórmula 1? E aí, Fórmula 1? Você vai a notinha de repúdio e deu? Cadê? Você não vai mais deixar os pilotos, antes das corridas irem lá
falar, passar a mensagem de não ao racismo? Você acha mesmo que não precisa? Você acha mesmo que tem que acabar, que não pode deixar os pilotos ir lá e falar? E Lewis Hamilton, ontem eu critiquei, né, alguns pilotos, né, a geração de pilotos que às vezes não bate o pé em algumas coisas. Lewis Hamilton, agora é a hora de você bater o pé, cara. Bate o pé e fala, não, vamos voltar. Tá aí, ó, precisamos voltar. Precisamos voltar a ter um momento dentro do evento Fórmula 1 que tudo para focalizar a nossa mensagem contra o racismo. Precisa ter esse momento. Precisa ter esse momento. Notinha de repúdio no site. Ai, que lindo. Olha, a Fórmula 1 lançou uma notinha de repúdio, colocou lá uma hashtag, a FIA, né? Olha, que lindo. E aí? Vai ficar só nisso? Vai ficar só nisso? Precisa ter sim. Precisa ter sim o momento em que os pilotos, e aí, coloca lá, vai quem quer. Não precisa obrigar nenhum piloto aí, não precisa obrigar ninguém. Vai quem quer. O Hamilton vai, o Vettel vai, seja mais quem quiser ir, vai, quem não quiser ir, não vai. Mas precisa ter esse momento dentro do evento oficial da Fórmula 1 para passar essa mensagem. Isso é essencial. Precisa disso. E eu espero que a Fórmula 1 repense isso, e eu espero que a Fórmula 1 coloque isso de volta. Eu estou batendo aqui, desculpa, no microfone. Eu espero que a Fórmula 1 coloque isso de volta para que a mensagem seja passada, porque está mais que claro que ainda é necessário passar essa mensagem. Infelizmente, ainda é necessário. Quem sabe um dia, de fato, não seja mais necessário. Mas hoje, ainda, em 2022, ainda é necessário colocar pessoas para dizer, cara, não use mais termos racistas, não use mais. Você não pode mais falar o que você falava há 10, 15, 20 anos atrás, por mais que você não tenha claramente a intenção de dizer isso, por mais que isso seja uma coisa que você trouxe na sua, entre aspas, cultura, de que você falava sobre isso e nunca se questionou sobre isso, você não pode mais falar. Não pode mais falar. E isso precisa ficar claro para todo mundo dentro da Fórmula 1. O Lewis Hamilton tá lá, cara, tá lá. Ele é um piloto negro que se tornou o maior piloto da história do esporte. E ele tem voz ativa sobre isso, ele é um cara que fala sobre isso, ele é um cara que sofreu com isso e sofre com isso. Então por que Fórmula 1 que você não vai deixar esse cara falar? Por que você não vai ter um momento em que as câmeras do mundo inteiro vão estar olhando para o Lewis Hamilton lá, parado, com uma camiseta diga não ao racismo? É só isso que precisa. Não precisa nem dar um microfone para o Hamilton falar. É só ele parado com a camisa. Diga não ao racismo. Cara, isso já é um recado espetacular para o mundo da Fórmula 1 e para o mundo fora da Fórmula 1. Então é isso. Eu espero, né, cada vez mais que não só o Hamilton, mas como todos os pilotos, comecem realmente a lutar mais por isso. No sentido, dentro da Fórmula 1, bater o pé e falar, não, cara, vamos fazer essa porra aqui, senão nós não vamos correr. Sabe, esses caras têm que fazer isso, cara. Pô, eu não vou correr. Eu falei ontem, né, sobre a Arábia Saudita. Não, cara, nós não vamos correr nessa porra desse país aqui, não. Porque os caras não estão nem aí. Precisa começar a fazer. E eu acho que não tem momento mais propício para que isso seja feito do que agora, com toda essa repercussão que deu, né, com o caso de Nelson Piquet. E eu acho, sim, que Hamilton deveria processar o Piquet. Deveria processar para o Piquet, chegar uma cartinha lá, vou ter que ir lá vai ter que ir lá no juiz lá se explicar e tal. Vai ter que ir lá se explicar, você não pode mais falar, abrir a boca e falar o que você quer assim do nada, não, você vai ter que ir lá se explicar, sim, vai ter que ir lá, é isso aí, eu acho que deveria fazer isso. Enfim, e também, outra coisa,
não é só, eu vi isso, eu vi no Twitter, até por isso que eu nem quis, não me manifestei no Twitter, não vou me manifestar no Twitter, porque o Twitter, como eu falei, é o esgoto, né, onde as pessoas, os sinalizadores de virtude, né, que tem que falar, olha só, eu tô xingando aquela pessoa de racista, eu tô xingando aquela pessoa de não sei o que, eu tô aqui cagando uma regra e olha como eu sou perfeito. Eu vi, um pouco que eu vi no Twitter, primeiramente eu vi uma coisa assim, da incapacidade das pessoas de, às vezes, interpretar um texto curto, com caracteres curtos, né, que no Twitter, não sei quantos caracteres são, mas são pouca coisa, e você a pessoa está claramente escrevendo uma coisa e a pessoa já não é aquilo que ela queria exatamente ouvir, ou exatamente ler, ou do jeito que ela acha que tem que ser, ela já pedra para cima e já xinga um cara. E é o que eu disse no Twitter e digo, imputar um crime a uma outra pessoa é tão crime, é crime igual. Você chamar alguém de racista sem que a pessoa de fato seja racista, isso também é crime. E isso também merece processo. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, pensem, reflitam, leiam, releiam se há alguma coisa que a pessoa escreveu, né? Porque, assim, aqui no Botequim, eu vou continuar falando do Nelson Piquet piloto, porque aqui é sobre Fórmula 1. E não tem como falar de Fórmula 1 e não falar de Nelson Piquet. Não tem como não falar, por exemplo, pegar uma corrida lá dos anos 80, uma disputa com Senna, com Prost, com Mansell, e não citar Nelson Piquet. Não tem como fazer isso. A gente vai continuar falando sobre Nelson Piquet aqui quando a gente achar, quando tiver alguma corrida, alguma coisa, algum fato histórico que envolve Nelson Piquet, a gente vai falar aqui do Nelson Piquet. Tá? Mas a gente falar aqui do piloto Nelson Piquet não quer dizer que a gente bata palma, que a gente concorde com tudo que o Nelson Piquet faz e fala como pessoa física. Não é. Não só a gente, como muitas pessoas aí nas redes sociais. Então, cuidado também de ficar aqui imputando crime a outras pessoas, porque isso também é crime, tá? Então, vamos conversar, vamos refletir e vamos principalmente educar as pessoas. Né? Eu até ia falar sobre isso ontem, né, sobre o caso do Yuri Vips lá, e eu falei, não vou falar. Cheguei a começar a falar, daí eu falei, não vou falar, e cortei. A Red Bull hoje desligou o Yuri Vips do seu programa de pilotos por conta do termo que ele usou também em uma live. E é isso. As pessoas precisam, acima de tudo, quando erram, tem que ter a parte da punição, mas também tem que ter a parte da educação. A pessoa tem que ser reeducada, tem que ser, como que eu vou dizer? A pessoa tem que entender, claro, ela precisa estar disposta a isso, obviamente. Se ela não está disposta a isso, a entender, a repensar o que ela fez de errado, ou que o que ela fez não é certo e os motivos que fazem com que aquilo não seja mais certo, se a pessoa não está disposta a aprender isso, então, meu filho, vou falar, foda-se, foda-se você. Mas é preciso realmente que a gente reveja muitas coisas e que a gente eduque e que a gente mude aí a nossa consciência, o nosso... Como é que é o termo que o Hamilton usou? Até me fugiu aqui o termo que ele usou. Eu vou até procurar aqui o termo que o Hamilton usou. Cadê? Ressignificar? Não, foca mudar a mentalidade. Exatamente, mudar a mentalidade. É isso que a gente precisa. Mudar a mentalidade para que não seja mais normal a gente usar aí certos termos, né, certas falas, certas palavras, certos comentários, certas brincadeiras que, enfim, que não cabem mais, né? Eu acho que a gente precisa realmente repensar, mudar nossa mentalidade. E Lewis Hamilton é o cara que está aí para isso. E eu espero, de verdade, que ele faça cada vez mais a sua voz ser ouvida, a sua voz ser falada, a sua voz ser ouvida, a sua voz ser repercutida, e que a Fórmula 1 dê voz a Lewis Hamilton dentro do evento Fórmula 1. Eu vou ficar muito decepcionado
com a Fórmula 1 se em Silverstone não tiver o momento antes da corrida em que Lewis Hamilton e os pilotos mais quem quiserem vão estar lá. Que seja parados com uma camiseta "Diga não ao racismo". É o mínimo que se espera da Fórmula 1. Notinha de repúdio pra cima de mim? Não cola não. Certo, pessoal? É isso aí. Muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. E tchau.